Está no ar mais um balanço geral aqui direto de Vitória da Conquista. E olha só, até as 2 da tarde tem muita informação. Vai arrastando o sofá, fica aqui com a gente porque tem muita informação aí para você de casa. A gente começa com a notícia de 2 mortes que ocorreram ontem no Vila Elisa, aqui em Vitória da Conquista. Pela manhã, Leandro Lisboa da Silva, de 24 anos, tão jovem, né? Foi executado no bairro. Segundo testemunhas, 2 homens armados atiraram contra a vítima. Leandro foi atingido com tiros na cabeça e no pescoço. Claro, o corpo foi encaminhado ao IML e a polícia também já investiga o caso. Já à noite, a vítima foi Maria Seildes, de 39 anos. Ela estava na casa da irmã e teria recebido um telefonema e saído logo em seguida. Mas essa saída, meu amigo, não teve retorno. Logo, eles receberam a notícia da morte de Maria Seildes. É uma sensação de insegurança realmente, né? A polícia continua com as investigações e a gente espera que esses suspeitos sejam pegos. A gente muda de assunto agora para falar sobre as paralisações que estão acontecendo, né? Paralisações de ônibus aqui do transporte coletivo de Vitória da Conquista. A gente conversou com o presidente dos sindicatos rodoviários aqui da cidade. Veja na tela. É isso mesmo, nós já estamos aqui com o presidente dos sindicatos rodoviários aqui de Vitória da Conquista para justamente falar dessas paralisações que estão acontecendo desde a terça-feira, é isso mesmo? Desde a terça-feira. O que está acontecendo é que normalmente os ônibus começam a circular por volta das 5h30 da manhã e eles estão retardando um pouco essa saída, saem a partir das 8 da manhã, a gente tem até algumas imagens aí dos ônibus ainda na garagem, porque realmente essas paralisações são para chamar uma atenção de um problema que está acontecendo com uma empresa em específico que opera na cidade. Né? Exato, que é a empresa Cidade Verde, aonde foi mudado de maneira radical a vida daquelas pessoas, sem consultá-las primeiro. Isso iniciou no início do ano, quando o sindicato esteve presente na Câmara de Vereadores denunciando que os trabalhadores não tinham tempo para fazer nem suas necessidades básicas, porque o horário a empresa não dava esse tempo para eles. A empresa então radicalizou, colocou logo 2 horas de intervalo, onde os trabalhadores não têm tempo de ir até as suas casas e retornarem para o seu posto de trabalho, então ficando todos soltos na rua, debaixo de sol e chuva, esperando dessas 2 horas para retornar. Quando eles retornam mais estressados do que já estavam. Então isso prejudica tanto o usuário, que tem lá na direção do veículo uma pessoa extremamente estressada. Então, e a gente está lutando contra isso, porque tem uma nova lei agora que foi aprovada nesse ano, é a Lei 13.103, que dá um intervalo fracionado. E é isso que nós estamos pedindo. Olha, a gente está comentando sobre esses intervalos, eles são chamados de intrajornada, não é isso? Na verdade, como é que funciona, como é que costuma ser os horários desse pessoal que trabalha nas empresas? O horário intrajornada, ele é dado para o trabalhador se alimentar e depois retornar para o seu trabalho. Mas esse interjornada de 2 horas é mais para o comércio. Ele é mais voltado para quem trabalha no comércio, não para quem trabalha no setor de transporte. O setor de transporte é um setor extremamente estressante, então ele foi dado essa possibilidade pela lei, pela essa nova lei, de fracionar esse tempo, justamente para que o trabalhador não fosse tão prejudicado, porque já é um trabalho estressante que mexe com o trânsito e ele já ir para casa de uma vez só, não precisando retornar ao trabalho, uma vez que ele já está extremamente estressado. Como é que fica a situação a partir de agora? A paralisação continua? A paralisação continua, estamos aguardando uma liminar que foi anunciada hoje pela empresa Cidade Verde, dizendo que rodaria apenas 75% ou 70% da frota nos horários de pico, que é das 5 às 8 horas e das 17 às 20 horas. Olha, um grupo de 10 pessoas invadiu uma agência bancária, né, uma agência do Banco do Brasil, na madrugada desta quinta-feira, no município de Caetité, fica aqui na região sudoeste do estado. O alvo era o cofre central do banco. As câmeras de segurança da Polícia Militar, que ficam bem pertinhas ali do local, registraram toda a ação do criminoso. Os resultados estão aí, ó, nas imagens. Olha só, com a explosão, o banco e uma loja foram atingidas. Os criminosos, na verdade, não conseguiram levar nenhuma quantia do banco. A gente não sabe se levou alguma mercadoria da loja, já que ela também foi atingida. Tá aí, olha, nas imagens. De portas abertas, vale repetir essa imagem. Os bandidos não levaram dinheiro do banco, mas o prejuízo está aí, viu, gente? Dá para ver aí, ó, a fachada do banco completamente destruída, uma loja também foi destruída. E essa é a situação, né? A gente já perdeu as contas de quantas cidades aí foram atingidas dessa mesma forma aí com ações de criminosos. Mas vamos mudar de assunto agora novamente para falar sobre coisa boa, né? Ontem vocês vão conferir agora toda a cobertura do título de cidadão conquistense. Na oportunidade também foram comemorados os 175 anos da Câmara Municipal aqui de Vitória da Conquista. Roda na tela.
O evento homenageou 43 pessoas. Cada parlamentar fez 2 indicações. Na oportunidade, também foram comemorados os 175 anos da Câmara Municipal de Vitória da Conquista. Temos 2 eventos hoje, em um evento só, 2 participações importantes, que é o selo comemorativo aos 175 anos da nossa Câmara de Vereadores. E nesta oportunidade nós estaremos também prestigiando, valorizando 6 personalidades, né, passando para essas pessoas placas comemorativas do selo pelos 175 anos da nossa Câmara de Vereadores. A abertura foi marcada pela entrega deste selo comemorativo, em homenagem ao aniversário da Câmara. A cerimônia que comemorou o título de cidadão conquistense aconteceu na semana também marcada pelo aniversário de Vitória da Conquista. Entre os homenageados, personalidades que não nasceram aqui no município, mas que prestaram serviços importantes para a comunidade. Minha honra muito grande receber esse título de cidadão conquistense. É uma cidade que eu escolhi para morar há mais de 10 anos. E estou à frente da Delegacia de Homicídio de Vitória da Conquista desde a sua criação, em 2011. Então é fruto do trabalho, é um trabalho de equipe, é um trabalho da equipe da Delegacia de Homicídios, é um reconhecimento da sociedade conquistense. É uma cidade maravilhosa que eu escolhi para morar, para constituir família e filhos, e pretendo continuar lutando pela segurança pública de Vitória da Conquista. Esses 8 anos que estamos em Vitória da Conquista, nós participamos diretamente da criação de 2 cursos de licenciatura, né? Promovemos eventos de âmbito nacional e internacional, que hoje, em qualquer lugar do mundo que você cita Sobresc, está relacionado com a Vitória da Conquista. Na oportunidade, o executivo comercial da TV Cabralha, aqui em Vitória da Conquista, também foi homenageado com o título de cidadão conquistense. Não tenho nem palavras, né, para dizer que realmente é um sonho para mim, porque eu sou apaixonado por essa terra, Vitória da Conquista, e eu tenho que agradecer a todos vocês, meus colegas, né, a Record, a meu diretor Marcelo Almeida, me dá essa oportunidade de estar nessa grande empresa, nessa empresa muito querida por todos. A iniciativa foi comemorada entre os parlamentares. A gente teve o privilégio, como parlamentar, de escolher, né, os cidadãos que colaboraram para o crescimento na cidade. Então, no meu caso, por exemplo, o capitão Iderim, e também o Augusto Neto, né, executivo da TV Record aqui de Vitória da Conquista, são 2 personalidades que merecem realmente esse título, não só pela amizade, não só pela consideração, mas pelo serviço prestado que essas 2 celebridades, né, têm feito em prol do nosso município. Cada um dessas pessoas que recebe essa homenagem, elas têm, a partir de agora, mais do que nunca, uma responsabilidade dobrada com a Vitória da Conquista. Estão aqui há muitos anos, dedicando suas vidas, trabalhando, mas a partir do momento que é oficializado através do decreto legislativo, passa a ter essa responsabilidade ainda maior, buscar exatamente o que? Ajudar as pessoas, né, gerar emprego, desenvolvimento, cada um em sua ação diferenciada. Agora preste atenção nesse recado da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz sua graduação no grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de R$ 169. É isso mesmo que você ouviu. Mensalidades a partir de R$ 169. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para o 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. Sabe melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina sua graduação sem dívidas e preocupações, pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida e inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip, aqui você pode. Paradinho agora para um momento de reflexão com o pastor Marcelo Negrão. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu convido o senhor, a senhora, para um momento de oração, uma reflexão. Você que sofre, você que se encontra desesperado. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço por todos os lares. São tantas notícias ruins, tantas coisas, meu Pai, que têm acontecido nos últimos dias, que nós só temos a Ti, meu Pai, para pedir auxílio e pedir ajuda. Abençoe os lares, as famílias, de todo o povo amigo aqui de Vitória da Conquista e região. Que a Tua bênção, meu Pai, esteja na vida de todos. Que a harmonia do Pai, do Filho e do Espírito Santo ilumine a todos, pois eu os abençoo
Na autoridade do nome do Senhor Jesus, sejam todos abençoados. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Muito bem, meu amigo, minha amiga, tenha certeza que Deus já abençoou a sua vida e também a sua família. Se você quer a nossa ajuda, Rua Francisco Santos, número 32, bem no centro de Conquista. Camila, um forte abraço, Deus abençoe, muita luz para você. A gente vai para um breve intervalo, não saia daí, um instante só. Balanço Geral já está de volta. Olha só, a nossa convidada aqui do estúdio de hoje é a doutora Bianca Oliveira Bastos. Ela é médica hiperbaricista. Me corrija se eu estiver errada. Exatamente. Não. Seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Um prazer estar aqui para tirar dúvidas sobre oxigenoterapia hiperbárica. Olha, esse nome é difícil, gente, mas vai ser muito bacana esse bate-papo, porque é para falar sobre a oxigenoterapia hiperbárica. Eu até pesquei aqui para não errar, gente. É um tipo de tratamento, ela vai explicar melhor aqui para a gente. É um tratamento que pode ajudar muito aí, principalmente o pessoal que tem aquela ferida que não cicatriza, quem sofre acidente, a gente vai entender um pouco melhor como funciona. O que é esse tratamento? Hiperbárica é um nome feio, mas parece complicado, mas é um tratamento muito simples. O paciente, ele entra numa câmara, que é a câmara hiperbárica, que é como se fosse uma sala. E aí, dentro dessa sala, o paciente fica confortavelmente sentado e a gente consegue pressurizar essa câmara. Então, a gente aumenta a pressão no que o paciente está submetido. Ele respira oxigênio a 100% numa máscara e a ação é de dentro para fora. Às vezes as pessoas dizem, eu vou botar meu pé lá com a ferida exposta, não tem nada disso. Na verdade, como você respira oxigênio com a pressão maior, você consegue aumentar 60 vezes a concentração, a quantidade de oxigênio que você vai ofertar no sangue. Então, por exemplo, um paciente que é diabético, um paciente que é fumante, um paciente que tem pressão alta, um paciente que teve uma lesão e essa lesão levou à perda dos vasos que levam sangue, né, para aquela área e está evoluindo com necrose, a gente consegue compensar essa falta de oxigênio dando uma quantidade maior de oxigênio. Então, numa ferida, por exemplo, no caso de um acidente, a gente tem uma ferida enorme, que a gente está vendo ali já o tecido, tá algo que, como você explicou, o oxigênio não está chegando ali naquele tecido, ele pode necrosar. O pessoal pode, por exemplo, perder um membro, chegar a perder um membro. Esse oxigênio, então, vai fazer a função do que o organismo não está conseguindo fazer, né? Isso. E o mais legal, o mais bacana do tratamento é o seguinte, ele consegue dar a quantidade de oxigênio que o tecido precisa naquele momento, evitando as amputações. Então, você tem trabalhos de diminuição de sítio de amputação de 90% em determinado, naquele estudo, né, naqueles casos. Aí você estuda os mesmos casos com oxigenoterapia hiperbárica, cai para 30%. O risco de amputação. Então, o tratamento é fantástico. Ele realmente veio para revolucionar o tratamento de feridas e realmente os pacientes que amputavam por conta de feridas crônicas ou aqueles pacientes que ficavam acamados, que abrem aquelas escaras. Esses pacientes que evoluíam muitas vezes até para a morte por causa de infecção nas lesões. As lesões, realmente tem lesões muito graves, né? Eu tive um paciente que tinha uma lesão que aparecia a coluna, para você ter ideia, acamado. Então, a hiperbárica, ela diminui muito o risco de você ter uma complicação nesses casos. Agora, vamos citar, a gente citou alguns exemplos, entre eles os diabéticos. Esse é um caso específico que a gente pode falar muito, porque justamente o risco de amputação acontece em muitos casos, né? O diabético, ele tem uma coisa chamada microangiopatia diabética. Ele tem a doença que acontece no coração quando a gente infarta, que o vaso, né, oclui o médico e o paciente, infartou. É a mesma coisa que está acontecendo na perna do diabético. É a microangiopatia. Os vasinhos dele estão sofrendo uma doença que eles começam a ficar cada vez menores, levando menos sangue, menos oxigênio para os tecidos. Então, quando você tem o pé diabético, que a gente chama, quando você tem uma ferida nesse pé, a gente não tem sangue chegando ali. O sangue, ele leva o quê? Ele leva célula de defesa para poder defender o nosso organismo das bactérias, das invasões externas. Ele leva colágeno para cicatrizar a ferida, ele leva células novas para cicatrizar, ele leva o oxigênio, que é fundamental
tanto no combate a infecções como na cicatrização. Se você tem uma menor quantidade de oxigênio chegando, aí você aumenta muito o risco de complicação, que é exatamente o que acontece no pé diabético. O pé diabético é um pé isquêmico, é um pé que não chega sangue. E como é que você consegue melhorar essa situação desse diabético? Associando a oxigênio terapia hiperbárica ao tratamento. A gente mostrou aí que esse oxigênio pode trazer muitos benefícios, né? Inclusive, ele pode agir em alguns casos como um antibiótico, por exemplo? Sim, com certeza. As bactérias que causam, principalmente esse tipo de infecção em diabético, elas gostam de um ambiente com pouco oxigênio, com pouco sangue. Uma vez que você coloca o paciente dentro da câmara e você fala, olha, vai 60 vezes mais oxigênio, essa bactéria fala, aqui eu não consigo viver. Então, ele age também como um antibiótico, potencializando a ação dos outros antibióticos que a gente está fazendo ou na veia, ou que a gente está fazendo via oral para o paciente. É incrível, né? 60 vezes mais, se a gente for pensar, é impressionante. É muita coisa, né? 60 vezes mais oxigênio. Eu sou uma apaixonada pela hiperbárica. Eu acho que a hiperbárica ela veio para ajudar muitos casos de pacientes que antigamente evoluíam para amputação. A amputação é muito traumática, né? Entendo. Agora, aqui em Conquista, na verdade, pode ser que muita gente que esteja assistindo não conheça ainda esse tratamento, até porque ele ainda não era disponibilizado no SUS, a gente vai falar ainda sobre isso, mas aqui em Conquista ele existe há mais ou menos uns 10 anos e ganhou força aí nos últimos anos, né? A hiperbárica ela existe há mais ou menos 10 anos, ela vem ganhando força há mais ou menos 3, 4 anos. Ela entrou no rol da ANS, que é a Associação Nacional de Saúde, e ela falou o seguinte, olha, esses tratamentos, eles são de cobertura obrigatória pelos convênios, e regulamenta. Como eles regulamentaram, aí houve uma expansão dos serviços e um maior conhecimento da hiperbárica. E agora também a cobertura pela CESAB, que é a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, né? Pelo SUS. Pelo SUS. Então, agora, por exemplo, quem tiver uma necessidade pode chegar a ter um caso avaliado e, quem sabe, ser ajudado pela Secretaria. Né? Sim, com certeza. Estamos aguardando lá. Se tiver alguém com alguma dúvida, pode marcar a avaliação, a consulta, que vai ser um prazer. Agora, me conta, eu preciso saber, porque a gente está falando tanto aqui dos benefícios, entendendo como funciona, mas, na verdade, não é assim. Chega lá, olha, quero fazer, eu preciso, me ajuda, não. É preciso uma avaliação, com certeza. É preciso uma consulta médica. Toda pessoa que tem interesse em fazer oxigenoterapia hiperbárica, ou que o médico chama, o médico encaminha para fazer oxigenoterapia hiperbárica, ele tem que passar por uma avaliação médica, para dizer o seguinte, primeiro, você tem indicação realmente ou não tem indicação? Tem casos que a gente não tem nem mais muito o que fazer, então não vai botar o paciente que não tem, vai se beneficiar. Mas tem casos que a gente olha e fala, não, tudo bem, tem indicação, mas o paciente tem condições de fazer, ele vai ser pressurizado, ele vai respirar numa máscara, ele vai ficar um tempo sentado, tudo isso tem que ser levado em consideração. E essas considerações só o médico é capaz de fazer. Aqui em Conquista a gente estava falando que existe há muito tempo, mas na verdade a gente só tem uma máquina, uma câmara que a gente fala registrada, que é aquele aparelho bem grande, pessoal. Entra mais de uma pessoa ali, não entra? Entram. Como eu te disse, hoje a gente tem um registro da Anvisa e a nossa câmara dentro do São Vicente hoje é a única câmara da região que tem o registro da Anvisa. Entram 10 pessoas, como eu te disse, assim, para tentar desmistificar um bocadinho, é uma câmara, é uma sala, todo mundo senta, e aí nas cadeiras, as cadeiras são bem confortáveis, e jogam dominó, conversa, enquanto o tratamento sai namoro, sai amizade, um conta a história para o outro, uma hora e meia. Olha que interessante. Vocês viram, gente? Muito bom esse bate-papo. Obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada eu pela oportunidade. Estou à disposição sempre. Então, nosso Balanço Geral fica por aqui. Amanhã tem mais ao meio-dia com Tom Ribeiro e 1h40 em ponto aqui direto de Vitória da Conquista. Você não pode perder, hein? Até lá.